Olá, seja bem-vindo, professor Guilherme. Nós vamos falar agora de estruturas de concreto. Bom dizer que é um assunto muito complexo. Nós não conseguimos fazer uma abordagem intensa, né, deste tópico. Vai ser uma aula grande, mas mesmo assim ainda será uma aula superficial. A nossa expectativa, tendo em vista experiências com provas anteriores, é que a banca ela não vai cobrar grande aprofundamento, até em razão do edital tão amplo como é o deste concurso. Então, dessa forma, nós vamos fazer as devidas dosagens. Bem, então, diante disso, deixa eu começar com estrutura de concreto armado. Bom, nós temos que falar na agressividade do ambiente, né? Isso vale para qualquer estrutura, né? Então, mas vamos lá. A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre a estrutura de concreto. Olha isso aqui, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas, de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas. Veja bem, quando se olha para a proteção dessas estruturas, tendo em vista o ambiente externo, você menospreza as ações mecânicas, tendo em vista que está inerente ao ambiente externo. Tanto é que naquela tabelinha de classe de agressividade ambiental que você vai categorizando, você pode ter a mesma edificação, ela está situada na zona urbana, vai ter então aí uma intensidade de agressividade. Se ela está na região marítima, ela vai estar em outra classe de agressividade ambiental. As ações mecânicas são as mesmas, é a mesma estrutura. Então isso é importante, né? Às vezes não passa no seu radar, mas cai numa questão de marcar certo ou errado, ou de até mesmo alternativa, você pode acabar confundindo as coisas. Então fica aí essa dica e vamos adiante. A tabelinha que eu preferia é essa daqui. Classe 1 tem uma agressividade fraca, os exemplos ambiente rural submerso. O risco de deteriorização dessa estrutura é insignificante, é bem pequeno. É bom lembrar do submerso porque o principal... tem vários causas que podem levar a uma deteriorização da armadura, mas um dos principais é a corrosão da armadura. E para que haja corrosão da armadura é preciso ter água sim, tá? Mas água é como umidade, né? Então tem que ter umidade, tem que ter oxigênio, tá? E tem que ter um ambiente ácido. Juntando esses três pilares, você tem um ambiente muito propício a provocar corrosão da armadura. E o problema da corrosão da armadura é que forma a chamada ferrugem no processo expansivo. Então, além de perder seção da armadura, você tem uma expansão volumétrica dela, de tal modo que isso vai gerando fissuras no concreto até chegar no desplacamento, né, daquele cobrimento de concreto, e a coisa só vai se agravando com o tempo. Então, quando a gente fala em ambiente submerso, nós temos um ambiente onde dificilmente vai ter uma corrosão, visto que ali tem água saturada, né? Então você não tem ali a presença num alto teor de oxigênio, porque você precisa do oxigênio para a oxidação das armaduras no processo de corrosão, praticamente não tem. E ali, é claro que se for nós estamos falando de água no sentido de uma água não contaminada, então você não vai ter ali um ambiente ácido para que provoque então a corrosão. Tanto é um excelente exemplo aqui, se você tem uma estrutura submersa no mar, aquela parte exposta acima do nível d'água, ela tem uma alta corrosão. A parte que é submersa ao mar, ela vai ter uma baixa corrosão, tendo em vista que a água tem cloreto do sal, então ela tem um ambiente muito agressivo. No entanto, o teor de oxigênio dentro da água é muito menor e dessa forma a corrosão também não segue a mesma proporção daquela estrutura exposta ao ar acima do nível d'água. Então, ambientes submersos são mais protegidos contra a corrosão das armaduras. Por isso que está aqui na classe 1 a situação submersa. Bom, deixa eu seguir aqui adiante, né? Nós temos então a classe 2, que é a moderada. Essa aqui é o mais comum, né? O ambiente urbano tem um risco pequeno de deteriorização. O 3 já tem uma agressividade forte, ambiente marinho e industrial, já tem um risco grande de deterioração. E eu tenho uma agressividade muito forte
no ambiente industrial, que tem mais intensidade, e naquela região marítima, porém que recebe respingos da maré, é mais gravoso ainda, então você tem aí um elevado risco de deteriorização. Usualmente isso aqui é cobrado a memorização, tá bom? Bem, vamos adiante aqui. Bom, sabendo que então classe de agressividade menor é 1 e maior a agressividade é 4, nós vamos parametrizar, né, classe de resistência, relação ao agrossimento. Então, por essa razão, tem outra tabelinha. A durabilidade da estrutura é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto de cobrimento da armadura. Entenda que o concreto protege a armadura contra a corrosão. Você coloca um cobrimento para proteger, para o ambiente externo não penetrar ou alcançar a armadura, assim como também você tem que ter uma boa relação ao agrossimento para que o concreto seja mais resistente ao ambiente externo. Se eu estou controlando, então, né, esse ambiente para não penetrar na armadura, na verificação estrutural eu também tenho que controlar a abertura de fissuras. Eu tenho que ter um concreto menos poroso para que não tenha um caminhamento ali dentro, né, onde o ambiente externo penetre até a armadura. Então, são vários aspectos a serem pensados aqui, mas essencialmente a gente tem uma síntese disso tudo aqui na tabela. Porque quanto maior a classe de resistência do concreto, mais durável é esse concreto e também a menor a relação agrossimento, melhor será também. Muito bom? Então vamos aqui ver esses parâmetros. Relação ao agrossimento. Bom dizer que concreto armado e concreto protendido são separados, porque o concreto protendido tem uma responsabilidade maior com relação à armadura ativa, porque aquelas cordoalhas têm elevado desempenho de resistência, então a gente tem que proteger mais. Bom, então por essa razão é mais rigoroso os parâmetros, são mais rigorosos os parâmetros para o concreto protendido. Começando com o concreto armado, classe 1, tem que ter no máximo 0,65 de relação água-cimento, tá? Relação água-cimento. 0,6 para a classe 2, 0,55 para a classe 3, classe 4, 0,45. Veja que então a relação água-cimento vai diminuindo. Cuidado, tá? Não vai aumentando, vai diminuindo. Tanto é que para a classe 1, no concreto protendido, não é 0,65, é 0,60 o limite. Então 0,60, 0,55, 0,50, 0,45. Classe de concreto para concreto armado. Na classe 1 tem que ter no mínimo 20 MPa, então você vai compreender que, independente das cargas, a resistência mínima estrutural é de 20 MPa, e isso tem que estar na classe 1, porque se for na classe 2 já não é 25, classe 3, 30 e classe 4, 40. Para concreto protendido, 25, 30, 35, 40. Olha, nós estamos aqui focados na banca Sebrasp, e ela não tem, né, o hábito de cobrar a memorização desses números aqui. Se fosse outras bancas, eu ia te ensinar um macete para decorar, mas não é o caso. Vamos seguir adiante. O que resta aqui você lembrar é que mais agressivo, menor é a relação ao agrossimento e maior é a classe de resistência do concreto. Cobrimento nominal. Bom, primeiramente, o que é o cobrimento nominal? Aquela espessura que você coloca protegendo a armadura é o cobrimento, tá? Só que assim, esse cobrimento nominal, ele é um cobrimento mínimo somado à tolerância de execução, que é na ordem de 10 milímetros essa tolerância. Então, quando você olha essa tabela, você percebe que o cobrimento está atrelado também à classe de agressividade. Se for mais agressivo, vai ter mais espessura de cobrimento. Se for para laje, né, de concreto armado, você vai ter na classe 4 45 milímetros de cobrimento. E na classe 1 você vai ter que ter 20. Eu quero que você saiba que esses números são de cobrimento nominal. Cobrimento nominal é o cobrimento mínimo somado com a tolerância de execução de 10 milímetros, tá? Então, tem uma tolerância aí dentro, tá bom? Muito bom. Então, você percebe que para laje você tem um parâmetro, para viga e pilar você tem outro. Por quê? Porque as armaduras de vigas e pilares são mais parrudas, têm maior bitola do que a de laje. E mais responsabilidade da armadura, mais proteção. Então de 20 vai para 25, 25 vai para 30, 35 vai para 40, 45 vai para 50.
Elementos estruturais em contato com o solo, então 30, 40, 50, tá bom? Se você perceber, esses valores são os mesmos daqui. Só que como aqui tem uma mesclagem, você vai pegar o maior e vai trazer para cá. Agora o resto se repete aqui também. Para concreto protendido é mais rigoroso, né? Então laje 25, 30, 40, 50. Para viga pilar 30, 35, 45 e 55. Muito bom? Vamos adiante. A classe C20 ou superior se aplica ao concreto com armadura passiva. E a classe C25 ou superior ao concreto para armadura ativa. A classe C15 pode ser usada apenas em obras provisórias ou concreto sem fins estruturais. Bom, é importante falar que essa NBR ela sofreu uma revisão recentemente, 2023, 2024 teve então ali uma errata, né, uma correção. O que está escrito aqui eu já te disse, né, por meio das tabelas. Para concreto armado, vamos aqui repetir. Para concreto armado, né, classe 1 tem que ter no mínimo 20. Para concreto protegido, no mínimo 25. Mas, se for outra classe, aí tem que ter maior. Só que ali está falando de maneira genérica qual que é a menor classe para concreto armado. 20 MPa. Para concreto protegido, 25 MPa, tá bom? E a norma está falando que menor do que 20, ou seja, 15, por exemplo, você não pode usar em estrutura permanente de concreto, né? Agora, a C15 você pode usar em obra provisória. É isso que está falando, isso aqui é uma informação importante. Bom, estudar a estrutura de concreto armado não é fácil, né? Não é à toa que temos aí mestres, doutores no assunto, nós temos extrema complexidade do assunto e não vai ser aqui que nós vamos aprender tudo em uma aula de 1 hora, né? Mas aspectos importantes que eu tenho que te dizer. O concreto oferece uma enorme complexidade, porque afinal o seu comportamento não é linear. Se você montar um diagrama de tensão por deformação do concreto, você vai ter um diagrama parabólico, como esse caso aqui. E esse diagrama parabólico traz para a gente algumas características de comportamento dele, tá? Primeiramente, ele não é um material elástico linear. O concreto tem sim um comportamento elástico, mas ele é elastoplástico. Você percebe que até aqui você tem nessa deformação uma deformação elástica. Daqui até lá você tem uma deformação elástica. Significa que aplicada a tensão, retirada a tensão, o concreto tende a recuperar aquela deformação. É isso. Só que daqui para lá não é. Então esse EC2 representa o limite onde começa a plasticidade do concreto. A nossa NBR orienta que esse EC2 para concretos convencionais de até 50 MPa, esse EC2 seja de 2 por 1000, tá bom? Então esse é o valor da deformação onde você tem o início da plasticidade do concreto. Agora, lá no ECU está a ruptura. A ruptura do concreto acontece aqui. Então, esse ECU é recomendado pela norma a adoção de 3,5 por 1000, tá bom? Então, EC2 é a deformação de início da plasticidade e o ECU é onde há a deformação de ruptura deste concreto, a compressão. O concreto, a tração, ele é muito ruim, tá? Por isso que a gente precisa da armadura. A compressão ele já tem um bom desempenho. Agora veja só que algo interessante aqui, não talvez legal para você, mas o concreto ele tem um comportamento reológico. Então, ao longo do tempo, o concreto ele vai sofrendo algumas alterações na sua propriedade mecânica. Ele sofre fluência, por exemplo. Então, a sua resistência, depois que está curado, ele vai oferecer X. Mas ao longo do tempo, esses efeitos que vão deteriorando o concreto vão diminuindo também a sua capacidade portante. E para dimensionamento estrutural, a gente tem que dimensionar com segurança. E por essa razão, a aplicação do coeficiente de Risch, que é um coeficiente onde você vai minorar então essa resistência do concreto em razão da perda dessa resistência ao longo do tempo, tá bom? Não confunda esse efeito Risch com aquele coeficiente de majoração ou de minoração, que aqueles coeficientes são de segurança.
aquele 1.4, quando você pega o FCK e divide por 1.4, lembra daquilo? Então, aquele 1.4, ele está ali para trazer segurança, tendo em vista, né, os erros atrelados. O concreto não é um material estritamente industrializado, salvo o concreto pré-moldado, né? Ele é feito moldado em loco, então tem que contar com uma boa concretagem, com uma boa execução, tem que contar com uma boa conformação da seção transversal. Então aquele 1.4 está ali para outras correções. Esse efeito Risch, ele está então para corrigir o concreto em razão do seu comportamento reológico ao longo do tempo. Bom, por essa razão, o diagrama do concreto tinha que ser esse daqui, mas pelo que eu te expliquei, o efeito Risch tem que ser aplicado e também o FCD, porque o FCK ele é a resistência à compressão do concreto característica. Se eu pegar o FCK e dividir pelo gama, que usualmente é 1.4, eu vou ter o FCD, que é a resistência de cálculo, é o que eu projeto. Só que além desse FCD, eu tenho que aplicar o 0,85, que é o efeito Risch. As pessoas confundem, as pessoas pensam que a correção é só no gama. Não, esse aqui também entra. Então, dessa forma, como a gente vai minorar bastante o FCK, essa curva tem que vir aqui para baixo, tá? Então, essa curva você espelha ela aqui para baixo. E essa curva é a que você vai usar no seu projeto, tá bom? Só que ainda assim, as marcas de deformação plástica e de rupturas permanecem. Tá? Então eu jogo aqui para baixo, mas com a permanência de 2 por 1000 e 3.5 por 1000. Bom, vamos então seguir adiante, tá? Então aqui a equação dessa curva tá posta aqui. Você não precisa memorizar isso daqui não, tá bom? Só precisa entender o que eu te expliquei por aqui. Bom, para uma avaliação aproximada da flecha imediata em vigas, pode-se utilizar a expressão da rigidez equivalente dada a seguir. Outra coisa também, né? Rigidez, a flexão, veja que nós vimos agora o concreto sendo rompido, né? Então, o rompimento do copinho de prova vai montando aquele diagrama. Quando a gente coloca o concreto na posição de uma viga, a viga está sofrendo flexão. Então, o comportamento do concreto já é diferente aí, porque agora o concreto está sofrendo tração também, porque na flexão a gente tem compressão e tração. Nessa situação, a gente tem a rigidez, o produto EI, molde, elasticidade e inércia. Se você quer saber como que você aumenta a resistência de uma viga, você tem que melhorar o produto EI. Mas aí vem de novo aquela complexidade do concreto. A rigidez do concreto é fácil de ser calculada, né? O material concreto tem um E, você pega a seção transversal BH ao cubo sobre 12, você vai ter o I. É I, você multiplica. Só que o concreto, ele inevitavelmente ele pode fissurar, o concreto armado. Às vezes a fissura não é visível a olho nu, mas tem microfissuras ali dentro. Isso provoca uma diminuição da rigidez da viga também. E por essa razão também tem uma correção do produto EI. Então você vai calcular a rigidez daquela viga com EI equivalente. E está posto aqui. Então, para a avaliação aproximada da flecha imediata em vigas, pode usar a expressão da rigidez equivalente, que está posta aqui nessa equação. Nós não vamos trabalhar com isso aqui, porque não é o perfil da sua banca, mas você precisa entender essas coisas que eu estou te dizendo, tá? Ok. Então, quando você calcula aquelas flechas lá na resistência dos materiais, chega isso aqui, você vai manter essas expressões. Só que aqui no produto EI, você vai usar o EI equivalente para fazer a mensuração. Então, como você vai diminuir isso aqui, você vai estar majorando a flecha e assim você vai fazer uma verificação mais segura. Porque se a flecha que você encontrou ela ultrapassa os limites, aí você vai ter que interferir na rigidez do concreto, aumentar a seção, aumentar o FCK, alguma coisa para alcançar melhores resultados. Então você vai estar trabalhando com mais segurança, porque o que oferece rigidez é esse produto aqui. Se ele é menor, né, você vai trabalhar com mais segurança, tendo em vista a situação real que se encontra. A flecha total constituirá da flecha imediata e da flecha diferida no tempo. Com o modelo aproximado,
o valor da flecha total deve ser obtido multiplicando a flecha imediata por 1 mais alfa. Outras palavras, flecha total de uma viga. Você vai pegar a imediata, você pode usar essa expressão aqui para encontrar e vai majorar com alfa, que essa alfa é a flecha diferida. Quando falar diferida, você vai entender ao longo do tempo. Como eu disse, o concreto tem um comportamento reológico. Ele sofre fluência. Mesma carga que está nele, no concreto, o concreto deforma. Sem mudar a carga, tá? A carga é a mesma que está lá, só que ele vai deformando ao longo do tempo. Então essa é a flecha diferida, em razão da fluência do concreto. A mensuração dessa flecha não é fácil, é um cálculo bem complexo. Mas a norma simplifica as coisas. Quando não se procura grande precisão de resultados, você pode fazer por processo simplificado aproximado. Agora, se você quiser grande precisão, aí tem outros modelos de cálculo. E aqui a gente não está para aprender dimensionar a estrutura, a gente está aqui para aprender a fazer questão de prova. Então, simplificadamente, nós temos que entender que a flecha total vai ser a imediata majorada com alfa, tá? E agora cabe a nós entender o que afeta esse alfa. Bem, então está aqui. O alfa ele é calculado por meio dessa expressão, tá? Então a flecha adicional diferida decorrente de cargas de longa duração em função da fluência pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha imediata pelo fator alfa dado por essa expressão. Agora, esse alfa depende do quê? Desse delta epsilon, que é o coeficiente em função do tempo, pode ser obtido diretamente pela tabela ou ser calculado pela expressão a seguir. Bem, então eu tenho a tabela aqui. Ó, você vai pegar aqui um intervalo do tempo zero até o intervalo que vai começar a aplicar carga. Então veja que se eu aplicar carga aqui no primeiro mês, veja, eu tenho 0,8. Se eu pegar aqui no tempo 0, 0 menos 0,8, né, eu vou ter... quer dizer, perdão, tá? Você vai pegar o tempo, vamos supor que o tempo usual que eu vou adotar é o número 2, e esse aqui é o tempo que eu começo a aplicar as cargas. Vamos supor que seja no primeiro mês. Então, eu vou pegar 2 menos 0,68. Tá bom. Agora, vamos supor que eu comecei a aplicar a carga no mês 3. 3 é 0,95. Então, eu vou pegar 2 menos 0,95. Então, vai ser um resultado menor. Se isso daqui é menor, isso aqui também é menor. Vai ter menos flecha. O que a gente aprende com isso? Que quanto mais postergar o início de aplicação de carga daquela estrutura, melhores serão meus resultados de flecha diferida. Eu vou ter menos flecha ao longo do tempo, tá bom? Então, o postergamento da aplicação de carga é favorável. Outra coisa, no denominador eu tenho esse coeficiente, esse ρ, né, que é área de aço de compressão dividido pela seção transversal. Então veja, isso aqui é a taxa, em outras palavras, é a taxa de armadura de compressão por área da seção transversal. Então se eu tenho uma viga, né, aqui eu tenho a linha neutra, a armadura de compressão, momento positivo, tá? Fica lá em cima. Aqui embaixo eu tenho tração. A armadura que está falando é aquela lá de cima, porque lá em cima é compressão. Quanto mais a armadura tiver, mais área de aço, maior será a taxa. Se essa taxa ela é maior, menor será o alfa, então menos flecha eu vou ter. Portanto, conclusão. Para diminuir a flecha adicional diferida, eu posso postergar a aplicação da carga. Eu também posso aumentar a armadura de compressão para reforçar o concreto. Então, essas são as dicas para responder questões conceituais desse assunto. Questão número 1 da sua lista. A fluência é um fenômeno que ocorre imediatamente após o tempo de cura, gerando deformações no concreto mesmo na ausência de carregamentos externos. Totalmente errado. A fluência, primeiro, é um fenômeno de longo prazo. E mesmo que hajam os mesmos carregamentos, ela continua ali, tá? Então ela não ocorre imediatamente ao tempo de cura, ela é a longo prazo, ela gera deformações de concreto sim,
mas tem que ter carregamento, tá? Né? Tem que ter carregamento. O carregamento pode ser uniforme, mas tem que ter um carregamento ali. Porque você viu, deixa eu voltar aqui, ó. Você tem que levar em consideração a aplicação dessas cargas ao longo do tempo, tá? Para que ocorra a fluência, ok? Agora, é claro, mesmo não tendo carregamento externo, é bom a gente lembrar que tem um peso próprio do concreto. Então, por si só, mesmo que não tenha carregamento externo, vai ter um pouquinho de deformação, tá? De flecha diferida ao longo do tempo, tá? Mas o carregamento externo ele é muito significativo para os resultados, portanto. Questão de número 2. A fluência é um tipo de deformação de natureza elástica e surge imediatamente após a retirada do escoramento, sendo a função da umidade relativa do ar e das dimensões das peças. Olha, gabarito errado. A fluência ela é uma deformação que ocorre ao longo do tempo. Ela tem uma parte elástica, tá? Mas a maior parte é plástica, permanente. Então não é uma natureza elástica estritamente. E ela ocorre ao longo do tempo, tá? Não é imediatamente após a retirada do escoramento. Então ficou errado isso daí, tá bom? Agora, umidade relativa do ar e dimensões da peça podem afetar sim a fluência, porque isso afeta, portanto, a estrutura do concreto, né? Isso aí afeta, portanto, a fluência está atrelada ao concreto. Dimensão da peça vai afetar a capacidade, portanto, do concreto, vai afetar. Então, sim, a gente viu que a taxa de armadura, de compressão por dimensão da peça afeta. Então, de certa forma, vai afetar também, né? Segundo a NBR 6118, o risco de deterioração de armadura em ambiente urbano é classificado como insignificante, elevado, remoto, pequeno, grande. Então veja que Sebrap cobra memorização também, né? Então gabarito letra D, risco pequeno, tá bom? Vamos adiante. Agora vamos falar do aço de concreto armado, né? Esse aço do concreto armado é a armadura passiva. Muito importante dizer que essa norma foi revisada no ano 2024 e tem uma baita novidade aqui para vocês. Por quê? Todo mundo conhece essas armaduras, CA25, CA concreto armado. Esse 25 significa que a tensão de escoamento do concreto é de 250 MPa ou também 25 kgf por milímetro quadrado. CA50 concreto armado com FYK de 500 MPa ou 50 kgf por milímetro quadrado. CA60 concreto armado, 600 MPa ou 60 kgf por milímetro quadrado. Agora aqui tem a novidade. CA70, isso aqui não existia, começou a existir por meio dessa norma, que é o concreto armado com FYK de 700 MPa ou também 70 kgf por milímetro quadrado. Tá? Então isso aqui é uma baita novidade que nós temos por aí, tá bom? Ok. É importante dizer que para o aço tem um diagrama de tensão por deformação, só que ele é um material que tem um comportamento diferente. Primeiro, ele tem aqui um gráfico linear, então você tem um regime elástico linear, você tem um patamar de escoamento e você tem aqui, né, um encruamento, um grande resistência por endurecimento, e aqui você tem um estritamento, a estrição da seção até chegar na ruptura, tá bom? Bom, esse FYK, que é a classe de resistência do aço, tá bom? Esse ensaio é na tração, tá? O aço é bom na tração, mas também ele é bom na compressão. Ele é um material excelente. E ele reforça, então, a estrutura de concreto armado, porque o concreto não é bom na tração. Então, usualmente o concreto está ali, o aço está ali para reforçar a tração, mas ele também é usado como armadura de compressão nas estruturas de concreto armado, tá? Bom, é importante dizer que essa aqui é a resistência máxima que o aço oferece, né? E ela é estimada baseada no FYK. Então, CA25 você vai majorar em 20% para chegar nela. CA50 você vai majorar em 10%. CA60 em 5%, só que adotar no mínimo 660 MPa. E CA70 você vai, então, adotar 10% de majoração. Muito bom? Ok. É adotado também a massa específica desses vergalhões e ela é a mesma para todas as classes, né? Então, quando eu te pedir qual que é o peso linear, a massa linear, isso aqui é por volume, né? Então, você vai calcular a seção transversal, né, de 8 mm, πd² sobre 4,
que está aqui, esse aqui. 10 milímetros, a área é essa aqui. 5 milímetros, a área é essa daqui. Pega essa área, multiplica por esse valor, vai ficar então quilo por metro linear. Então é assim que funciona. É só importante lembrar que isso aqui vale para todos, tá? Então às vezes é melhor memorizar isso daqui. Eu acho que isso aqui não vai cair, tá? Mas só para conhecimento, né? Bom, nós temos as chamadas barras e fios de concreto armado. Então fica atento a isso aqui. Barras, ela tem um diâmetro de 6,3 milímetros ou superior. Então você não vai ver barra com 5 milímetros, tá bom? Se for 5 milímetros é fio, não é barra. Elas são providas de nervuras transversais, o CA50 e o CA70, mas também podem ser desprovidas de nervuras transversais, né? Que é o CA25. Então ela tem uma superfície lisa. Okay? O CA50 e o CA70 têm obtenção por laminação a quente. O CA25 tem a laminação a frio. Não, também tem a laminação a quente, perdão. Tá? Então, barras têm laminação a quente. Os fios que têm laminação a frio ou, né, por máquina por trefilação. Então, fio frio, você vai lembrar disso. Tá? O CA60 é um fio, ele é provido de nervura, tá? E obtenção a partir de fio máquina por trefilação ou laminação a frio, tá bom? Bem, aí vem aquela questão, né, que vai tentar te confundir. Vai vir a questão lá, olha, são barras de aço de concreto armado, CA50, CA25, CA60, não, é errado. CA60 não é barra, é fio. Cuidado com isso, tá? Então, cuidado com isso. Muito bom. As barras e os fios de aço destinados à armadura de concreto armado devem ser isentos de defeitos prejudiciais, como esfoliação, escamas, corrosão, mancha de óleo, redução de seção e fissuras transversais. Uma oxidação do produto pode ser admitida quando for superficial, sem comprometimento da sua configuração geométrica. O grau de oxidação permitido é caracterizado quando, após sua remoção, com um tecido grosseiro ou escova qualquer, não se observe evidência de corrosão. Olha aí, né? Recomendação da norma. Todas as barras de armadura devem ser ancoradas de forma que as forças que estejam submetidas sejam integralmente transmitidas ao concreto, seja por meio de aderência ou dispositivo mecânico ou por combinação de ambos. Como que eu posso dar aderência, né, de uma barra de aço ou de um fio com o concreto? Bom, eu posso colocar um comprimento reto. Eu posso fazer um gancho. Ó, a barra está aqui, faz um ganchinho. Isso aqui serve, né, de aderência. Só que ganchos só são admitidos para peças tracionadas. E aqui as bancas adoram, né? Falar, ó, tem uma peça comprimida, então eu posso fazer gancho. Não, não pode, tá? Eu posso colocar barra transversal soldada, eu posso colocar chapa soldada na ponta da barra também, tá? O mais comum é ancoragem, aderência, perdão, por comprimento reto. Ok. Gancho também tem muito, né? As barras tracionadas podem ser ancoradas ao longo de um comprimento retilíneo ou com grande raio de curva em sua extremidade de acordo com a condição a seguir. Obrigatoriamente com ganchos na barra lisa. Então veja, a barra está tracionada. A gente já viu que o CA25 é barra lisa. Então, obrigatoriamente, barra lisa tracionada tem que ter gancho. Sem ganchos nas que tem alternância, associação, tração e compressão, então você vai lembrar que compressão não pode ter gancho, então se uma barra ele sofre alternância de tração e compressão, ela não pode ter gancho. Com ou sem gancho, os demais casos não sendo recomendado gancho para barras com bitola maior que 32 milímetros ou para feixe de barra. Feixe de barra é quando você aglomera várias barras formando um feixe. Então, feixe de barra e quando o diâmetro é maior que 32, não é recomendado colocar gancho. Bom, e as emendas, tá? Aquela aderência que você coloca, né, para a estrutura se consolidar com o concreto, mas e para emendar uma barra na outra? Pode acontecer por transpasse, por luva com preenchimento metálico, rosqueada ou prensada por solda ou por outro dispositivo devidamente justificado. A emenda por transpasse não é permitida para barra de bitola maior que 32. Então veja, maior que 32 não recomenda gancho para fazer a ancoragem, né? E
Aí, também não é recomendado fazer transpasse para fazer emenda dessas barras, né? Então, no geral, emendas é por transpasse, luvas com preenchimento metálico rosqueado, você pode colocar uma luva então para encaixar ali. Solda pode também, tem as técnicas, e outros dispositivos só que tem que ter justificativa técnica. Bom, e quanto às funções delas, a gente tem que lembrar, né, que quando tem momento positivo, a armadura, vamos pegar essa viga aqui, a armadura de baixo de uma viga fica submetida à tração e a armadura de cima fica submetida à compressão. Bem, como na parte de cima, né, da linha neutra, o concreto é muito bom a compressão, usualmente você pode ter aí armaduras com bitolas menores. Mas isso também vai depender muito, né, da seção que você está adotando também e da carga também, tá? Agora veja, se eu tiver um apoio intermediário, o momento de leitura ele vai ser assim, ó, com um carregamento uniforme. Então você percebe que aqui eu tenho um momento negativo. Quando eu tenho um momento negativo, a tração vai para cima e a compressão vai para baixo. Então dessa forma você tem que ter cuidado com isso também, tá? Você tem que então visualizar isso nos seus projetos. Muito bom? Ok, vamos adiante. Essas armaduras elas ficam alojadas embaixo e em cima. Quanto mais distante da linha neutra, a linha neutra está mais ou menos aqui, né? Maior são as tensões. Por isso que tração, momento positivo, tá? Tração vai para baixo e compressão vai para cima. Só que intermediariamente, porque na seção transversal, o diagrama é mais ou menos assim, ó. O diagrama é mais ou menos assim. Aqui é tração, aqui é compressão. Então aqui na linha neutra, mais ou menos no centro da viga, é onde as tensões são menores. Essas armaduras aqui, então, elas não têm função estrutural. Essas armaduras elas têm uma função mais construtiva. Essas armaduras são chamadas armaduras de pele, alguns chamam de costela, e elas estão aí para controlar as fissuras, porque o concreto sofre retração. Então, assim, quando a viga tiver mais de 60 centímetros de altura, recomenda-se a colocação dessas armaduras de pele. Então, em vigas com altura igual ou inferior a 60, pode ser dispensada a utilização da armadura de pele. Agora, se for maior, aí você precisa colocar, tá bom? Com relação às taxas de armadura, a armadura longitudinal de vigas, tá? Submetida à tração, ela tem que ter mais do que 0,15% da área de concreto, e a armadura de tração de compressão juntas, somadas, não pode superar 4% da área de concreto. Então você vê um limite inferior e superior aí. A armadura de pele, a área mínima é de 0,10% da área de concreto para cada face da alma da viga, só que tem que ter um máximo de 5 cm² por metro por face. Essa armadura não tem finalidade estrutural, é para controle de fissuras. Dos pilares, armadura longitudinal, área mínima, 15% da relação da tensão, né, de compressão, você vai pegar a força pela tensão do aço, né, e não pode ser menor do que 0,4% da área de concreto, tá bom? Área máxima do armadura longitudinal dos pilares, 8% da área de concreto. Diâmetro mínimo, bitola mínima das armaduras de pilares, 10 milímetros. Diâmetro máximo, 1/8 da menor dimensão transversal. Então, memorize isso, tá? E agora, com relação à verificação, nós temos estado limite último e estado limite de serviço. Eu vou ler, depois vou te explicar. Estado limite último, usualmente são considerados aspectos atrelados ao esgotamento último da estrutura, como perda de equilíbrio global ou parcial, admitida a estrutura como corpo rígido, ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais, transformação da estrutura no todo ou em parte em sistema hipostático, instabilidade por deformação e estabilidade dinâmica. No estado limite de serviço, usualmente são considerados aspectos atrelados ao uso da estrutura, danos ligeiros ou localizados que comprometam o aspecto estético da construção ou da durabilidade da estrutura, deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção no seu aspecto estético, vibração excessiva ou desconfortável, e aí vai. Agora deixa eu te explicar. Veja bem, você tem uma estrutura de concreto armado. Você tem que verificar se vai arruinar ou não.
Você vai jogar a parte de resistência e a parte de solicitação. Vai comparar. Vai à ruína? Tá bom, então vamos reforçar. Não vai à ruína? Tá bom, mas eu tenho que verificar que, mesmo que esteja uma estrutura portante, se ela fosse a ruína, como se daria essa ruína? Porque não basta a estrutura não ir à ruína. Eu tenho que trabalhar com segurança de tal forma que, hipoteticamente, se ela fosse, ela tem que ter uma ruína segura. O que é uma ruína segura? É uma ruína avisada. Você tem que mensurar a dutilidade dos materiais empregados para que eles segurem e deem aviso prévio de que está rompendo alguma coisa. Veja, o concreto simples, pensa em colocar uma viga de concreto simples. Se você romper aquela viga, ela rompe de uma vez. Mas se você colocar armadura, você vai ver uma baita fissura que vira uma rachadura depois. Você vai ver ali o esgotamento da armadura e todo mundo, mesmo que seja leigo, vai perceber que não tem algo certo ali e vai tomar as providências. Então, no estado limite último, a gente tem que verificar o aspecto importante da estrutura. Ela não pode romper, né? No emprego usual daquela edificação, mas a gente também tem que trabalhar com a hipótese de eventualmente levar a estrutura ao seu esgotamento último. Porque a gente sabe que o uso da estrutura é uma incógnita. As pessoas, tem gente que tem um quarto e quer construir uma biblioteca ali, colocar uma sobrecarga, enfim. A questão é que a estrutura ela tem uma probabilidade mesmo que mínima de ir à ruína. E nessa probabilidade eu tenho que verificar as condições. Eu quero que seja uma ruína avisada. Então, no estado limite último, eu faço todas essas verificações. Agora, veja, eu tenho que também preocupar com o uso da estrutura. Não basta eu garantir, né, que a estrutura não vai romper no seu uso recomendado, e mesmo que haja um uso anormal, a ruína dessa estrutura seria de maneira avisada. Não basta dar esse resultado. Por quê? Eu tenho que dizer que no uso normal daquela estrutura ela vai se comportar bem. Então, por exemplo, você coloca uma vidraça. Se uma viga deformar muito, você vai quebrar o vidro. O vidro não suporta. A viga vai dar uma flecha, né? E o vidro que está lá embaixo ele vai sentir as tensões e vai romper. Entendeu? Você não pode fazer uma marquise que balança muito. Olha o desconforto das pessoas que estão ali, elas não vão se sentir seguras com aquela edificação. E por isso que tem outro tipo de verificação, porque quando você verifica no estado limite útil elo, você vai sobrecarregar na sua simulação, você vai jogar cargas máximas de esgotamento e vai verificar o comportamento estrutural. Agora, lá no estado limite de serviço, você vai minorar as cargas porque você vai trazer mais próximo da situação característica, da situação da realidade. Para ver, bom, nesse uso normal essa flecha vai ser de quanto? Tá? Então, tá muito, então vamos aumentar a rigidez. Eu sei que essa viga não vai romper, mas vou ter que aumentar a rigidez dessa viga para ela diminuir a flecha dela. Então, essas são as diferenças. Estado limite último, elo, verificação de colapso, estado limite de serviço, ELS, verificação de uso da estrutura. Algumas normas mais antigas e até literaturas falam que estado limite de serviço é sinônimo de estado limite de utilização. Então, cuidado, porque se você abreviar estado limite de utilização, você vai encontrar elo, e não é elo, tá? É outro nome para ELS. Repetindo, estado limite último, elo, estado limite de serviço ou estado limite de utilização são verificações de ELS. Bom, no estado limite último, esgotamento, ruína, eu tenho domínios de ruptura, né? Então, domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, domínio 4A e domínio 5. Eu não vou me aprofundar muito aqui, tá bom? Porque não é objeto deste concurso. Mas eu tenho que trazer o básico para você. Quando você tem lá uma situação, ó, eu tenho uma viga aqui e ela vai sofrer uma flecha aqui. Na seção S, aqui na seção S,
eu tenho aqui a seção S. Ela vai ter uma tensão de tração e de compressão. Aqui é compressão, aqui é tração. Tá? Eu vou pegar esse resultado da minha viga e eu vou jogar nesse ábaco para saber o que aconteceu. Porque esse resultado ele pode ter acontecido aqui. Ou ele pode ter acontecido aqui. Ou ele pode ter acontecido aqui. Ou ele pode ter acontecido aqui. E onde cair vai ser o domínio que está a minha viga. Certo? Tá bom? Agora, entenda. Quando eu verifico a estrutura de concreto armado, essa viga, ela tem o seguinte, ela tem a armadura aqui embaixo e ela tem concreto em cima. Então, lá na tração, eu vou olhar para a armadura. Lá na compressão, eu vou olhar para o concreto. E lembra daquele diagrama do concreto que eu disse assim, ó, aqui é o EC2, aqui é o ECU. Lembra disso? Então, olha esses carinhas bem aqui, tá vendo? Você já sabe que ultrapassado o EC2, você está na plasticidade do concreto. Plasticidade é aquela deformação que mesmo retirando a carga não recupera. E o ECU é a ruína do concreto, tá bom? No caso do aço, esse diagrama ele funciona da seguinte maneira. Esse diagrama ele é assim, lembra? E aqui eu disse para você que era o FYD. Então, se eu projetar aqui, esse aqui é o EY do aço, que eu vou chamar de D também. Ou seja, daqui para trás é o regime elástico e daqui para lá é o regime plástico. O aço ele não existe o ECU do aço, tá? Não existe o do aço, porque o aço deforma muito. Até ele chegar no ECU, o concreto já rompeu. Então, usualmente, esse ECU do aço ele é estimado em 10 por 1000. Por quê? Chegar nessa marca, o concreto nem vai estar lá para aguentar mais. Então, a gente fala que o aço alcança o seu esgotamento excessivo no 10 por 1000. Não é o esgotamento último, não, é o excessivo. Tá? O escoamento do aço começa aqui, tá bom? Então, veja só. Eu vou pegar o meu gráfico e vou jogar aqui dentro, certo? Da parte de cima, eu vou olhar concreto, da parte de baixo, eu vou olhar o aço. Bem, entenda que se eu pegasse aquela situação, ó, deixa eu aqui tentar desenhar aqui para você. Momento positivo, aqui eu tenho a seção S, e vamos supor que eu peguei esse trecho de viga e eu trouxe ele para cá. Ok? Então essa aqui é a minha seção S. Eu estou com o mouse, né? Por isso que não está ficando legal aqui. Bem, aquele gráfico eu posso desenhá-lo aqui, ó. Eu posso desenhá-lo aqui. Ok? Posso desenhar aqui. Então, pense que essa viga é esse segmento aqui. Tá bom? Bom, o que eu desenho para lá é compressão. Então aqui é negativo. O que eu desenho para cá é tração, por isso que é positivo. E essa orientação. Veja que daqui para lá é encurtamento, porque é compressão. E daqui para cá é o alongamento, porque é tração. Então isso aí é orientação do diagrama. Perfeito? Muito bom. Vamos supor que esse resultado ele caiu aqui, ó. Então, o que esse resultado está me dizendo? Que aqui, ó, na face máxima superior, eu estou na marca do ECU, do concreto. Lá na parte inferior, que é a tensão máxima de tração, que é aqui, eu estou aqui, ó, nesse... Deixa eu tentar aqui escrever. Nesse EY. O que significa? Significa que, para chegar nesse resultado, eu coloquei sobrecargas na minha simulação para esgotar a estrutura no seu máximo. E no seu máximo, o esgotamento está alcançando a ruptura do concreto última de compressão e está rompendo com o aço no EY, que está acima. Veja que a ordem de grandeza aumenta para lá. Então, o aço, como está acima deste daqui, o aço alcançou a plasticidade
e o concreto alcançou seu esgotamento último. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Lembre-se, é aqui onde o aluno confunde as coisas. A gente está olhando qual tipo de ruína está acontecendo. Se eu te falar que está tendo uma ruína onde eu estou esgotando o máximo do concreto e eu estou esgotando excessivamente o aço, isso é bom, porque eu estou tendo um bom aproveitamento do material. O complicado é quando você tem o esgotamento estrutural, onde você rompe o concreto e o aço nem alcançou a plasticidade, ou seja, o aço ele nem trabalhou, aqui, né, como deveria trabalhar. Quando o aço não trabalha bem, a gente tem uma ruptura frágil, uma ruptura não avisada, uma ruptura brusca. E isso não é aceitável para engenharia civil. As rupturas elas têm que ser avisadas. E eu repito mais uma vez, a gente não quer que a estrutura rompa, mas havendo a sua ruptura, a gente está vendo a situação dessa ruptura. Eu quero uma ruptura avisada. E a melhor ruptura que eu posso ter é aquela onde eu tenho o esgotamento máximo do aço, porque é o aço que me dá aviso prévio. O concreto por si só é uma ruptura frágil. O concreto simples rompe sem avisar. O aço não, ele vai escoando, vai fissurando o concreto todo e depois chega a ruína. Então, dessa forma, a dutilidade vai estar mais atrelada ao resultado do aço. Então, a melhor ruptura, para mim, é aquela que eu tenho esgotamento tanto do concreto quanto do aço também. Se eu tiver o esgotamento só do concreto do aço, não me serve, porque essa ruptura é frágil. Então, dessa forma, os melhores domínios que eu posso trabalhar é o domínio 3 e, eventualmente, o domínio 2 e 3. Esses são os melhores. Porque, veja, se o meu resultado está aqui dentro do domínio 2, e aqui vai ser bem difícil eu desenhar isso, ó. Vamos tentar aqui no mouse, é bem difícil. Olha só, no domínio 2, a ruptura aqui do concreto está antes do EC2. Daqui para lá, que a ordem de grandeza aumenta, né, é a plasticidade, porque o EC2 indica o início da plasticidade do concreto. Seria bom se fosse depois do EC2, visto que eu quero o máximo de esgotamento. Eu quero que chegue lá no último, né? Mas não chegou. Só que não tem problema, porque lá embaixo no aço está chegando na deformação excessiva do aço. Isso para mim é interessante, porque a ruína avisada está atrelada ao aço. Então isso aqui para mim é admissível. Ainda é admissível. Ok? Muito bom. Então o domínio 2 ainda dá. O melhor é o 3, porque o 3 você já percebeu que aqui eu alcanço o último do concreto e eu também alcanço o esgotamento da armadura. Eu não necessariamente eu tenho que chegar no 10 por mil. Eu tenho necessariamente ultrapassar a marca do EYD, porque é a plasticidade do aço que vai avisar a estrutura, porque ele vai deformar muito, mas vai ter carga para segurar, vai ter resistência para segurar, e o concreto vai ficar totalmente fissurado e alguém vai ver isso e vai tomar as providências. Bom, no domínio 1, não é tão interessante porque ele está totalmente do lado do alongamento. Significa dizer que isso é uma espécie de tirante. Toda a viga está tracionada. Isso não é interessante. A gente tem que ter compressão também, porque o concreto não é bom à tração. Agora veja, se cair no domínio 4 é muito ruim. Por quê? Eu estou alcançando o esgotamento último do concreto, mas aqui na marca do aço eu estou à direita. Significa dizer que o aço ainda está no regime elástico. Não está tendo esgotamento do aço. Isso aqui é inadmissível. Domínio 4 não é recomendado para verificação de elo, porque isso aqui tudo é verificação de elo. Beleza? 4A, 5 também não. Tudo bom? Então, esses são os domínios de elo. Nós temos domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, domínio 4A e domínio 5. Bom, como eu disse, eu não vou aprofundar muito porque a banca não cobra tanto, tá? Outras bancas eu faria uma abordagem mais completa. Vamos aqui ver como é que ela cobra. Além dos aspectos econômicos e estéticos, a estrutura de concreto armado deve ser projetada para atender aos requisitos de segurança, bom desempenho em serviço e durabilidade. Neste contexto, o estado limite último refere-se ao quê? Letra A. Vibrações que atingem os limites estabelecidos para a utilização normal da construção.
Letra B, as fissuras que se apresentam com aberturas iguais aos máximos especificados. Letra C, as deformações que atingem os limites estabelecidos para a utilização normal. Letra D, aos estados de tensões de compressão que atingem o limite convencional estabelecido. Letra E, a estabilidade e equilíbrio, considerando-se os efeitos de segunda ordem. Gabarito, letra E. Estado limite último é ruína. Então, instabilidade do equilíbrio, considerando efeito de segunda ordem. O que é efeito de segunda ordem? Deixa eu tentar desenhar. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um pilarzinho, né? Não vai dar certo aqui. Vamos aqui tentar de novo. Ó, eu tenho um pilarzinho aqui. Se eu aplicar uma carga aqui, ok. Mas se eu tiver outra carga aqui, ok. Essa aqui é a verificação de primeira ordem, que o elemento não está deformado. Agora, se em razão dessas cargas esse elemento deformar para cá, essa carga ela vai passar para cá e essa aqui vai continuar projetando lá. Mas quando essa carga passa para cá, em relação ao eixo que deveria estar, cria um braço alavanca. E isso gera um acréscimo, porque o apoio que vai resistir está lá embaixo. Aqui eu tenho uma deformação E e aqui eu tenho uma carga P. Isso vai gerar um momento fletor lá no apoio, na rigidez. E esse momento fletor vai ser transmitido por todo o pilar até chegar lá. Então, o efeito de segunda ordem tem uma majoração, porque o efeito de segunda ordem você tem que verificar a estrutura deformada. Indeformada tem as suas cargas, mas na deformada você vai ver um acréscimo de carga. Então, instabilidade tem que ser verificada com efeito de segunda ordem. Isso aqui está correto, tá? Agora, a letra A. Vibrações que atingem limite estabelecido da utilização normal. Se a laje vibra muito, é ruim. Só que isso aqui não é verificação de elos, que é verificação de estado limite de serviço. Fissuras que apresentam aberturas iguais aos máximos especificados, que também é o estado limite de serviço. O estado limite de serviço também está preocupado com a boa durabilidade da estrutura. Controle de fissuras é o estado limite de serviço. Deformações que atingem o estado limite para utilização normal. Deformação flecha, por exemplo, isso aqui também é estado limite de serviço. Estado de tensões de compressão que atingem um limite convencional estabelecido. Isso aqui ainda também é um estado limite de serviço, tendo em vista que tem um limite de compressão aqui. Não está atrelado. Talvez aqui nem seja tanto o estado limite de serviço, tem que trazer um contexto maior, porque se for um concreto protendido, a gente tem outra visão, né? Acontece que, para ser o estado limite último, a gente precisa ter claro alguma espécie de ruptura, uma instabilidade do equilíbrio, um esgotamento último. São essas palavras que caracterizam o estado limite último, tá? Ok. Questão de número 5. O estado limite de serviço estão relacionados com a durabilidade e a boa utilização funcional das estruturas, com a sua aparência e com o conforto do usuário. Isso, tá? Durabilidade, não abrir fissura para não deteriorar o concreto. Utilização funcional da estrutura, aparência. O prédio não pode parecer que está caindo, né? Conforto do usuário, não pode ficar vibrando muito. Então está correto. O estado limite de serviço ocorre quando há esgotamento da capacidade de resistência da estrutura, considerados os efeitos de segunda ordem. Não, isso é o estado limite último. As emendas em barras de aço podem ser projetadas por meio de transpasse, luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas só de outros dispositivos justificáveis. Correto, né? A gente viu isso. A armadura longitudinal principal deve ser posicionada próximo à face superior da viga, a fim de reforçar a região tracionada da peça, já que o concreto é um material pouco resistente à tração. Bom, correto. Nesse caso, nós vamos ter um momento fletor assim, ó, negativo. Quando o momento fletor é negativo, a viga ou laje, né, ela tem tração em cima e compressão embaixo, correto? Então veja, a armadura longitudinal principal deve ser posicionada próxima à face superior da viga, correto, tem que ficar aqui, a fim de reforçar a peça tracionada, já que o concreto é um material pouco resistente à tração, correto. Então a armadura principal vem aqui para cima, tá? Então está correto. A armadura de pele nas vigas não tem uma função de aumentar a resistência da viga aos esforços de tração aos quais ela está submetida, sendo adotada para minimizar a fissuração das faces laterais. Correto.
E ainda mais, essa fissuração é decorrente da retração do concreto. A armadura de suspensão tem a função de transmitir as cargas distribuídas na laje para as vigas? Errado, não para a laje, porque a laje apoia na viga. O problema é quando uma viga apoia sobre outra. Então veja só, essa viga aqui é o apoio dessa daqui, né? E ela não passa alinhada lá no topo. Então você vem e coloca uma armadura de suspensão para reforçar o apoio dessa daqui naquela de lá, tá bom? Então, nas proximidades, cargas concentradas transmitidas a vigas por outras vigas ou elementos discretos que nelas apoiam ao longo ou em parte de sua altura ou fiquem nelas penduradas, deve ser colocada uma armadura de suspensão. A armadura inferior longitudinal em vigas biapoiadas tem como função resistir aos momentos de torção oriundos de carregamentos distribuídos? Olha, gabarito errado, tá? Mas, veja só. A verificação, veja, você tem aqui uma viga e aí você coloca uma laje em balanço. Então, essa laje em balanço, ela tem esse modelo aqui estrutural, certo? E ela vai gerar um momento fletor aqui nesse apoio. Esse apoio é a viga. Então, vou ter um momento fletor aqui, correto? Esse momento fletor é uma torção na viga. Muito bom? E a verificação da torção é por meio de uma treliça. Então, assim, você tem que verificar, por meio de um modelo matemático, né, todas esses elementos, onde as bases longitudinais estão desenhadas aqui, mas principalmente os estribos. Os estribos de uma viga submetida à torção são muito mais parrudos do que aqueles estribos de viga só submetida ao cisalhamento, tá? Agora, olha, a armadura inferior longitudinal em vigas tem como função resistir aos momentos de torção oriundos de carregamentos distribuídos? E por que isso aqui está errado? Na torção, a armadura inferior ela pode contribuir. Não é só a função dela, porque ela tem outras funções. Mas quando fala na viga biapoiada, como esse caso aqui, você não tem torção. Aqui é só flexão simples. Torção vai acontecer aqui. Então, nessa viga, a armadura inferior ela vai estar resistindo à flexão e não à torção, momento de torção. Tá? Então, só para te dizer que a armadura inferior pode aumentar a rigidez da torção, mas não é o caso da viga biapoiada. Nas lajes apoiadas em vigas, a armadura negativa tem a função de fazer ligação dessas peças com o objetivo de combater fissuras que possam surgir? Ótimo. Então, você liga a laje na viga, você coloca uma armadura negativa ali para controlar fissuras. Para a realização da furação em vigas de concreto, o recomendado é realizar a abertura na região da estrutura sujeita ao maior esforço de compressão? Jamais, isso é errado. Vamos lá. Furos que atravessam a viga na sua largura. Em qualquer caso, a distância mínima do furo da face mais próxima da viga deve ser no máximo igual a 5 cm e 2 vezes o comprimento previsto para essa face. A seção remanescente dessa mesma região, sendo-se descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo além de permitir uma boa concretagem. Deve ser respeitada simultaneamente para a dispensa de verificação as seguintes condições. Os furos em zona de tração e uma distância da face do apoio de no mínimo 2H, onde H é a altura. Então, pera lá. Os furos têm que ficar na zona de tração. Ó, o apoio eu afasto 2H, a linha neutra está aqui, embaixo é tração, né? Então, coloco um pouquinho abaixo da linha neutra. Por quê? Porque acima é compressão. O concreto aqui está submetido à compressão. Embaixo é tração, mas a armadura que resiste à tração. Então, por essa razão, os furos têm que ficar um pouquinho abaixo da linha neutra, mais ou menos aqui no centro. Pode ficar no meio da viga, tá? É estranho isso. Tem que ficar mais afastado do apoio, porque aqui tem um cisalhamento, né? Tem um diagrama assim, né, de cisalhamento. Aqui não vai ficar legal, mas próximo ao apoio, o cisalhamento ele é mais significativo, se afasta um pouquinho. Então pode ficar mais no meio da viga, um pouquinho abaixo da linha neutra, tá? A dimensão do furo tem que ser no máximo 2 cm e H/3. A distância entre faixas de furo e o mesmo tramo deve ser no mínimo 2H. E o comprimento suficiente são não seccionados das armaduras, tá? Então você tem que permitir também o cobrimento da armadura. A função da armadura de pele é minimizar os efeitos nocivos decorrentes do fenômeno de retração e ou de variações de temperatura que podem gerar fissurações ao longo da superfície de uma viga? Correto.
Muito bom. Bom, deixa eu interromper por aqui, que a gente vai agora falar de concreto protendido, tá bom? Então a gente se vê na próxima parte.